amado, abra a palavra do Senhor no livro de Êxodo. Êxodo capítulo 3. Capítulo 3, verso de número 13. Quem achou, diga amém. Acha Gênesis, meu amado, vai para Êxodos, que é o segundo livro, tá facinho demais. Amém? Se você não achar, disfarça aí, faz de conta que você achou. Por aqui. Olha aqui, meu amado. Antes de começar a palavra, queria compartilhar contigo. Livro de Êxodo, meu amado, eu tenho uma particularidade com ele. Tenho um testemunho a respeito de Êxodo. Há uns 10 anos, não estou meio perdido, acho que 10 anos. Quase 10 anos, 8, 9 anos mais ou menos. Eu tinha saído de uma empresa a qual eu era vendedor de livro, e vendi livro por alguns anos. Viajei o Brasil inteiro vendendo livro, e fui para muitos lugares do Brasil vendendo livro. E graças a Deus eu era bem sucedido no livro, vendia bem, e tinha uma remuneração muito boa no livro, muito boa. Ganhava muito bem, era solteiro na época, né? Não era casado ainda, depois eu me casei mesmo no livro, mas era solteiro. E conheci o Brasil inteiro, era um tempo bom. E de repente a empresa aqui ia muito bem, não era a minha empresa, eu era funcionário, trabalhava para essa empresa, ela fechou. E quando a empresa fechou, eu fiquei sem direção. Sem direção porque estava acostumado, querido, com o salário, estava acostumado com aquilo e para mim não sabia o que fazer. Então eu falei assim, o que eu vou fazer da minha vida? Agora eu não tenho mais o que fazer. Já contei algumas vezes, fui vender caveirinha, né? Fui vender chinelo, fui vender, meu amado, eu vendo qualquer coisa. Se me dá alguma coisa, eu vendo. Até minha sogra eu estou vendendo. Duro é que eu vender a sogra, mas eu vendo também. Ela não está aqui hoje, eu posso falar mal dela. É que meu sogro conta. Então, querido, eu sempre vendi as coisas. E um dia eu conversando com um pastor amigo meu, e ele falou assim para mim, Web, você está nervoso, tal? Eu falei, claro, pastor, estou nervoso, nada acontece, parece que as coisas iam tão bem, de repente agora nada mais acontece na minha vida. E ele falou assim, quer vender óculos? Eu vender óculos, pastor? Eu não sei nem o que é um óculos, eu sei usar óculos, mas eu não sei óculos. E ele me disse assim, vai vender óculos é bom para vender. E eu fiquei com aquilo na cabeça, eu falei assim, olha, é bom? Ele falou, Eu falei, dá dinheiro? Ele falou assim, dá. Eu falei, então eu vou vender óculos. E ele me levou, nesse período, antes dele me oferecer vender óculos, eu fiz o jejum de Daniel. 21 dias comendo água, tomando água e comendo legumes. Somente isso. Foi um propósito que eu fiz diante de Deus, em prol da minha vida profissional. Eu falava para Deus, eu quero ter uma direção profissional e eu preciso que o Senhor me dê um rumo. E fiz 21 dias de jejum, o jejum de Daniel, só água e legumes, não é brincadeira, meu amado, mas eu determinado. No 21º dia, eu estava esperando de Deus uma resposta, falando para Deus, eu estou aqui e não tem resposta nenhuma. E eu estou buscando e Deus não me dava a resposta. No 22º dia, esse pastor me procurou, ele me ofereceu esse negócio aí, e eu fui com ele trabalhar. Trabalhar não, conhecer o ramo óptico. E para resumir a história, que é um pouco longa, eu comecei vendendo 15 óculos, né? Quem me emprestou o dinheiro ainda foi meu sogro, que até hoje eu estou devendo para ele, agora ele vai me cobrar, que ele já tinha esquecido disso. E o dinheiro que ele me emprestou me dava para comprar 15 peças de óculos. E com 15 peças de óculos eu comecei a trabalhar. E que quando eu cheguei na primeira... eu nem vendia nas óticas, não vendia nas escolas, mas quando eu cheguei na primeira ótica para trabalhar, a moça falou assim, qual é o nome do teu óculos? Puxa, óculos tem que ter nome? Ela falou, tem que ter nome, tem que ter uma grife para esse óculos. E eu fiz uma venda para aquela mulher, ela falou, eu vou comprar mesmo sem o nome, mas um óculos tem que ter um nome, tem que ter uma grife. Quando eu cheguei em Sorocaba, ela me ligou e disse assim, Web, olha, só não esqueça de mandar a nota fiscal. E eu não tinha nota fiscal daquele produto, porque eu não tinha empresa aberta ainda.
Eu falei, mas a minha empresa está sendo aberta, eu não tenho a empresa aberta ainda. Ela falou assim, então eu vou pedir desculpa, mas o pedido está cancelado. E aquele dia eu fui para o meu quarto, dobrei o joelho, orei a Deus, fiquei muito triste, porque era tudo que eu tinha gastado naquela viagem. E eu pedi para Deus, Deus, eu quero uma direção, vamos lá, eu quero que o Senhor me dê uma direção, porque parece que quando vai, não vai. E Deus me colocou essa passagem, eu sou o que sou. Quando Deus, Ele falou comigo, essa passagem que eu vou ler, é quando Deus tira o povo do Egito, Ele tira o povo do Egito da escravidão e leva para uma terra prometida. E Deus falou assim, olha, então o nome do seu óculos vai ser Êxodos. Você coloca o nome da tua grife, Êxodo. E porque agora eu começo, eu vou te tirar do Egito e vou te levar para uma terra que você não conhece, mas ela mana leite e mel. E eu tenho uma grife de óculos, eu viajei o Brasil inteiro vendendo óculos, e o nome da grife de óculos é Êxodos. Até hoje eu tenho essa grife, e eu vendo para alguns lugares ainda. E esse livro particularmente, ele tem uma identidade comigo. E todas as vezes que eu vou pregar ele, eu lembro do que Deus prometeu para mim. E a promessa de Deus para um servo teu, ela não tarda, ela não falha, ela chega na hora certa na sua vida. Então, querido, eu queria que você lesse comigo. E Êxodo 13, o verso é o 13 também. E o tema dessa noite é: eu sou o que sou. E a Bíblia diz assim: então disse Moisés a Deus: eis que quando eu for aos filhos de Israel, ele disser, o Deus dos vossos pais me enviou a vós, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhe direi? Respondeu Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos olhos de Israel, o eu sou me enviou a vós. Feche os teus olhos. Senhor nosso Deus e eterno Pai, eu te dou graça nessa noite, bendigo o teu nome. Tu és o Deus soberano, poderoso, não há um outro Deus maior do que o Senhor. E nessa noite nós viemos te adorar, te louvar, bendizer o teu nome. Que a tua graça e teu Espírito se faça presente no nosso meio. E fale a cada coração, a cada vida, em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Queridos, eu comecei antes da palavra a te dar esse testemunho, porque dentro da palavra de Deus, é o lugar a qual nós temos que nos apegar, encontrar uma estrutura para transformar as nossas vidas. Quando nós buscamos em outros lugares uma estrutura para mudar as nossas vidas, nós não vamos conseguir. Então nós temos que pedir para que Deus venha falar conosco dentro da palavra. E dentro da palavra, Ele sempre tem uma direção para as nossas vidas. Quando eu te disse que esse livro fala comigo, eu coloquei na minha grife, no meu óculos, Êxodo. E esse Êxodo, ele me deu uma grande oportunidade de pregar o Evangelho. E você falou, mas por quê, pastor? Eu ia nas lojas do Brasil inteiro e as pessoas perguntavam, mas que nome é esse? Que nome é esse? E eu falava assim, você tem uma Bíblia na tua casa lá? Então lá na Bíblia, lá tem um livro, o segundo livro, e eu tinha a oportunidade de testemunhar do Deus que tinha feito um milagre a qual eu pedi. E eu quero te dizer nessa noite, meu amado, Deus tem também um milagre para a tua vida. Aquilo que você precisa, você tem que se apegar diante da palavra, se determinar. É assim, meus antepassados viveram isso. Deus fez milagres no passado. Deus fala que abriu o mar vermelho. Deus fala que fez chover pão. Deus fala que fez o mar se abrir. Deus fala tantas coisas. E por que hoje nós não vivemos? Viveremos. Se provarmos, querido, e colocarmos a nossa fé em ação, Deus vai fazer milagre na tua vida. Porque a Bíblia diz que o Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje. E Ele é Deus eternamente. Você crê nisso, querido? Então é tempo de viver o milagre de Deus. Não é tempo de abrir mão dos milagres do Senhor. Quando nós lemos esse texto, eu acho que é uma das declarações mais lindas de Deus,
O povo de Deus está clamando, está cativo no Egito, e a Bíblia diz que o clamor do seu povo chegou aos ouvidos de Deus. E Deus levanta um homem chamado Moisés, que também tem uma história linda, que também tem um testemunho maravilhoso, e fala para Moisés: Moisés, você vai ao meu povo, vai retirar o meu povo, você vai ser o resgatador. E quando Deus se apresenta a Moisés, Moisés vê a sua limitação. Moisés olha para si mesmo e fala: Deus, eu não tenho condições, como que eu vou lá? Eu sou um homem eu tenho uma língua pesada. Podemos entender que Moisés tinha dificuldade para falar, e ele vai colocando barreiras. Deus não tinha isso. Deus falou: você vai lá, Arão vai ser a sua boca, mas você vai lá, você vai levantar esse povo. E quando Moisés faz uma pergunta para Deus que é coerente, e nessa noite, eu lendo essa palavra, eu percebo que respondeu Deus a Moisés, então disse Moisés a Deus: eis que quando eu for aos filhos de Israel, e lhe disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me perguntarem qual é o seu nome, que lhe direi? Moisés está falando: eu vou para o povo lá de Israel, mas quando eu me revelar a eles e falar assim: o Deus dos seus pais me veio, eles vão perguntar qual é o nome dele? O que eu vou responder para o povo de Deus? Ele não está falando para Faraó, ele está falando para o povo de Deus. E ele fala: você vai falar para eles que o eu sou te enviou a este lugar. E ele termina dizendo: eu sou o que sou. Sabe o que ele está dizendo, meu amado? Eu sou o Deus poderoso, não precisa se justificar. Quem te mandou? Quem vai fazer? Eu tenho autoexistência. Deus está falando assim: olha, eu sou autossuficiente. Adianta tentar ficar me explicando quem eu sou, para que eu vim. Vai lá e fala para o povo: eu sou, te enviou. E aí lá no versículo lá embaixo ele diz assim: respondeu Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirá aos olhos de Israel: o eu sou me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés: assim dirá aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus dos vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e esse é o meu memorial de geração em geração. Ele está dizendo: o Deus que agiu no passado, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, é o mesmo Deus que se revela agora aqui no Egito, que tem poder de mudar a vida deles. Este é o meu nome, de geração em geração. Esse mesmo Deus eu sou. Ele está aqui nessa noite. E este Deus é o que te fala: eu sou o que sou para você, para o teu inimigo, para a tua prisão, para as tuas derrotas. Precisamos única e exclusivamente do Deus eu sou, aquele que pode fazer o impossível na tua vida. Como Deus vai fazer? O jeito de Deus agir não cabe a nós. Nós não temos que entender, nós não temos que procurar entender o Deus que vai fazer. Deus fala para Moisés: Moisés, vai lá, e eu vou me manifestar a esse povo. Eu vou me levantar, eu vou me mostrar a eles. Querido, nessa noite, querido, pode ser que eu e você chegamos aqui neste lugar cheio de perguntas, interrogações, obstáculos, cheio de coisas que levamos para Deus, e estamos diante de Deus, numa oportunidade única, e perguntando para Deus: mas como, Deus? Como que vai ser? Como que o Senhor vai tirar o meu marido da bebida, o meu filho das drogas? Como que vai ser? Como o médico não achou a doença da minha alma? Como que o Senhor vai me curar? Nessa noite, você não precisa saber como Deus vai fazer. Você precisa confiar exclusivamente em Deus. O Deus que promete, Ele tem a ferramenta, tem o meio, tem a hora certa de chegar na tua vida. E quando Ele chegar, Ele vai se mostrar. E a ninguém vai ficar uma interrogação. Todos saberão que o sobrenatural de Deus chegou na tua vida. Porque se você não entender isso, o povo clamou, e Moisés falou: mas eu vou me mostrar lá. Eles vão perguntar: quem te enviou? Falou: eu sou o que sou. E esse eu sou o que sou, ele era uma preparação para Jesus. Toda a Bíblia, ela está olhando para Jesus. Moisés, como resgatador do povo de Deus, é uma tipologia de Jesus.
Quando Deus fala para ele, eu sou o que sou, eu sou, esse é o meu nome eternamente, ele já está olhando para Jesus, ele está focalizando Jesus. E é dentro desse contexto que eu queria falar contigo nessa noite. No Novo Testamento, Jesus Cristo, ele se apresenta como Deus eu sou, o Deus que tem poder de suprir todas as tuas necessidades, o Deus que é suficiente para você, o Deus que não precisa ser explicado. Eu não preciso ficar explicando Deus, eu não preciso ficar justificando a minha fé, justificando meu Deus. As pessoas muitas vezes criticam a nossa fé, muitas vezes as pessoas não concordam da nossa forma de buscar a este Deus. E eu quero te dizer, querido, pode ser que essa barreira está dentro da tua casa, pode ser que essa barreira está no teu emprego, as pessoas não entendem a tua fé. Nesta noite eu quero te dizer com toda a certeza, não é você que vai se levantar para defender Deus, Deus se levanta para te defender nessa noite, e o Deus eu sou vai se manifestar, e todos saberão que Ele é Deus. Quando Deus fala para Moisés, ele tem um monte de interrogação, ele não sabia como, mas o Deus que o chamou, tinha tudo preparado nas suas mãos. Olha aqui, você confia em Deus nessa noite? Você crê que Ele está aqui neste lugar? Deus tem as ferramentas para colocar nas tuas mãos. A vitória já é tua em nome de Jesus. Se você confiar, se você se entregar, se você se pôr na mão de Deus, você não precisa ficar preocupado. Quantas vezes, meu amado, Deus te fala algo e você fala assim, mas como que eu vou fazer isso? Querido, se Deus te promete, eu vou falar no mundo material aqui. Tem um prédio aqui em Sorocaba que tem um heliporto, lá no Campolim lá. Já viu esse prédio aí? E eu brinco com meu filho todas as vezes que eu passo lá, eu falo, João, esse é o primeiro edifício com heliporto de Sorocaba. E esses dias ele estava comigo, ele falou, pai, você não vai acreditar. O quê? Esse é o primeiro edifício com heliporto em Sorocaba. E aí eu que brinco com ele, eu falei assim, 1-0 para você. E vamos supor que Deus fala para você, eu vou te dar esse prédio. Mas se Deus falar para mim que vai dar esse prédio, eu vou falar, mas como, Deus? Não tem condições nenhuma, não tem condições nem de comprar a chave, quanto mais o prédio. Quando nós nos colocamos nessa barreira, eu falo, Senhor, vai dar? Eu confio, eu tomo posse, eu vou viver o milagre. As pessoas vão perguntar, mas como que você? Não sei como. O Deus eu sou o que sou. Ele falou, Ele vai fazer, Ele se manifestou. Não sei, Ele vai mover os céus e a terra, e o milagre vai chegar na minha vida. Quando Deus está presente, querido, Ele tem tudo aquilo que você precisa. Ele tem um mecanismo. Deus, querido, Ele não promete e depois vai ver o jeito de agir. Ele já tem o milagre e Ele só está te comunicando que esse milagre vai chegar na tua vida. Quando Deus manda Moisés no Egito, Deus não ia fazer uma estratégia para tirar o seu povo. Deus já tinha uma cidade prometida para o seu povo. Deus já tinha escolhido um lugar para o seu povo. Nessa noite, querido, creia neste Deus, creia na tua vitória. Deus tem um lugar prometido para você. Deus tem a tua vitória prometida. É só tomar posse daquilo que Deus vai fazer na tua vida. Quando o povo ele olha e ele começa a caminhar, as barreiras se levantam. Querido, barreira não é maldição. Barreira nem sempre, querido, é obstáculo colocado por Satanás. Tem muitas barreiras que são obstáculos de Satanás, mas tem muitas barreiras que é Deus colocando na sua vida, que é Deus provando a sua fé, que é Deus testando a sua confiança, que é Deus olhando para você e dizendo assim, será que Ele continua comigo? Será que Ele vai até o fim? Será que esse Deus que Ele falou, o Deus eu sou o que sou, verdadeiramente é latente no seu coração? Presta atenção. Jó, começa a ler o livro de Jó. Homem justo, reto, que se desviava do caminho mau.
atributos que qualquer homem cristão gostaria de ter: justo, reto, que se desviava do mal. De repente tantas coisas vão acontecendo no livro de Jó. De repente Deus leva a sua casa, Deus leva os seus filhos, Deus leva a sua saúde. Só que Jó, ele está firmado em um Deus, a qual ninguém estava olhando, mas ele tinha convicção desse Deus. Olha para mim, o Deus a qual você tem que olhar. A visão do teu marido não depende da tua visão. A visão do teu vizinho, o que o seu vizinho acha do teu Deus, não importa para você. O que importa é o relacionamento que você tem com Deus, a confiança que você tem com Deus. E isso é a porta do teu milagre nessa noite. Jó, as barreiras que se levantam dentro de Jó é com a sua mulher. Sua mulher fala assim: homem, você perdeu a dignidade. Amaldiçoa esse Deus e morre. Amaldiçoa o teu Deus e morra. Sabe o que ele diz? Mulher, tu fala como uma doida. Aceitasses o bem de Deus com prazer, e o mal não aceitastes. Ele está olhando para a mulher dele e falando assim: olha, Deus já fez tantas coisas boas para nós, e agora o mal tem batido na nossa porta. Por isso ele deixou de ser Deus? Por causa que a luta que você está enfrentando hoje, Deus deixou de ser Deus na sua vida? Será que Deus te abandonou? Será que Deus não está te olhando? Será verdadeiramente que a culpa é de Deus? Não. Ele diz: eu sou Deus, eu sou o que sou. E essa palavra não volta atrás. O Deus eu sou está aqui, independente do que você tem passado. Se eu não estou vivendo, é porque eu estou deixando de crer. Mas se eu acreditar, Ele vai se revelar na minha vida. Ele não é Deus porque você está vivendo bem, e Ele não deixa de ser Deus porque você está passando por tribulação. Quando o Jó, ele fala assim: aceitasses o bem de Deus com prazer, porventura o mal não aceitasse, ele está dizendo assim: não importa. Não importa a circunstância que nós estejamos, se nós estamos vivendo um período de alegria, Ele é Deus sobre as nossas vidas. E se a tristeza, o choro tem batido na nossa porta, Ele continua sendo Deus das nossas vidas. Ele fala assim: olha, eu vim a este mundo nu, sem nada, e se preciso eu for, voltarei assim. Eu volto, vim sem nada, volto sem nada. É a condição de alguém olhando para um Deus e se pondo na mão dele, dizendo assim: olha, nada me prende a este mundo, eu não tenho nada desse mundo, volto sem nada, mas eu continuo firmado no Deus eu sou. O Deus que é da minha vida, Ele vai ser comigo sempre. Essa condição, ela traz o quê? Fé, credibilidade, confiança. Eu vejo os olhos de Deus olhando para a minha vida, para a tua vida, e dizendo: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Deus olhando para uma fé dessa e falando assim: este é o meu filho, está agarrado em mim. Hoje pela manhã o pastor André, ele disse um negócio que falou comigo. A minha fé é suficiente na tua vida. Querido, eu tenho tanta fé na tua vida. Entenda isso. Quantas vezes as pessoas: pastor, o senhor ora por mim? Eu oro. Meu amado, eu oro com convicção, querido, que Deus é poderoso para levantar a tua casa, a tua família, mudar os teus sonhos, sarar a tua empresa. Mas esta fé, quando eu tenho que usar ela na minha vida, parece que ela se torna frágil. Presta atenção nisso. Quantas vezes você foi pregar o teu Deus para o outro irmão, você falou com tanta convicção, você falou assim: meu amado, vai na igreja, existe um Deus poderoso, que Ele pode mudar a sua vida, a tua casa. Você fala: meu Deus, se eu tivesse essa fé para usar na minha vida, eu estaria transformado. Muitas vezes a nossa fé serve para a vida do nosso irmão, serve para a vida do nosso vizinho,
serve para o nosso Pai, mas que quando temos que usar nas nossas vidas, parece que ela é frágil. Nessa noite, Deus está aqui, e Ele quer acrescentar fé no teu coração, e o Deus que você prega é o Deus que você vai viver. É esta fé que Deus quer colocar no teu coração, um Deus poderoso, é descansar quando você tem que ficar de pé. Quantas vezes você fala assim, meu Deus, eu não consigo dormir, porque eu estou com um problema, Deus está falando, pode dormir. Você vai descansar, porque eu sou o Deus, eu sou da tua vida. Você vai se dormir, vai deitar, vai descansar nessa noite, porque enquanto você dormir, eu vou trabalhar na tua vida. É essa fé que Deus tem que alicerçar em nós. Quando Deus vai e fala para os filhos de Israel, eu sou o Deus dos teus pais, Deus ele faz a gente olhar um pouco atrás. E eu já vi muita gente confundindo um versículo. As coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. E quando Deus está falando do velho, Ele está falando do pecado, Ele está falando da vida errada, Ele está falando das nossas culpas. Mas eu e você não podemos deixar o passado e negligenciar o passado, porque o passado é o nosso testemunho, porque o passado é o símbolo da nossa vitória. Você não é a mesma pessoa do passado, hoje você é melhor, porque Cristo entrou na tua vida, e esse Cristo que entrou na tua vida tem que ser adorado todos os dias, tem que ser lembrado todos os dias. O Deus que um dia te separou, um Deus que um dia te resgatou, esse Deus tem que ser adorado todos os dias. Todos os dias eu tenho que lembrar, obrigado Deus, porque um dia o Senhor entrou na minha vida. Só que, quando eu lembro deste Deus, eu tenho que lembrar de tudo que Ele já fez na minha vida. Quando Deus fala com Moisés, eu sou o Deus dos teus pais, Ele está falando, lembra de Abraão, que eu fiz uma promessa. Lembra que eu fiz ele caminhar sobre uma promessa, e nada faltou na vida de Abraão. Lembra de Jacó, lembra de Isaac. Ele vai falando assim, o mesmo Deus que veio operando, é esse mesmo Deus que está aqui. O Deus que te trouxe até aqui nesta noite, meu amado, é o mesmo Deus que está te prometendo. Ele começou uma obra na tua vida, Ele está fazendo uma obra na tua vida, mas você vai se surpreender com o que Ele vai fazer ainda na tua vida. Que Ele tem mais para fazer, Ele tem poder para fazer mais na tua vida. E Ele se levanta, e Ele diz aos filhos de Israel, olha, vocês vão se colocar diante de Faraó. E Faraó, que é uma tipologia de Satanás, ele vai tentar impedir o agir de Deus. Mas Faraó está nas minhas mãos. A Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó. E quando você pensa, olha que Deus endureceu, você entende que o coração de Faraó está nas mãos de Deus. E que aquele endurecer o coração de Faraó era um tratamento na vida de quem? Do povo de Deus. Presta atenção, querido. Quando o povo está no Egito, vivendo sob a escravidão, é colocado um molde de vida, é colocado, embutido em nós um formato de viver. Viver como escravo. Assim somos quando viemos do pecado, verdade ou não? Trazemos conosco os costumes passados, linguajar passados, formas de se vestir, formas de comportamento, e somos inseridos, aprendemos assim. Quantas coisas você aprendeu num dia, no passado, e hoje você está diante de Deus, e Deus está te dizendo, é tudo diferente de como você aprendeu. Querido, e alguém chegar para nós e dizer que vivemos, que tudo que aprendemos um dia está errado, é desgastante, é triste, verdade ou não? Você aprendeu, meu amado, você foi doutrinado naquilo, aprendeu daquilo, e de repente alguém se levanta e fala assim, tudo que você aprendeu serve como experiência, mais nada do que experiência, porque tudo que você aprendeu está errado. Dá um desgosto na gente, dá ou não, meu amado? Dá uma tristeza. Eu já brinquei várias vezes com isso, meu amado.
Até os 10 anos de idade eu tinha certeza que o meu nome era U-E-B-E, Uebe. E o meu nome é Uebi. Só que eu morava com o meu pai. E vai certidão de nascimento para lá, certidão de nascimento para cá. E um dia eu com a minha irmã mexendo nos documentos do meu pai lá. E ela abriu minha certidão de nascimento e falou assim: qual é o seu nome? Eu falei assim: vai ser boba? Ela falou assim: seu nome, fala aí. Eu falei: meu nome é Uebe. Ela falou assim: seu nome não é Uebe. Eu: como assim? Seu nome é Uebi, é com I. Ele está louca. Não é. Está escrito Uebe, está aqui. Eu peguei o documento, estava escrito Uebi. De verdade, por muito tempo, eu continuei assinando nas minhas provas o meu nome, Uebe. Eu não me conformava que ele era Uebi. Eu tive que desaprender que o meu nome era daquele jeito. Muitas vezes, querido, nós fomos formatados no pecado. Nós conhecemos outros deuses. Nós nos prostramos diante de outros deuses. E de repente Deus se manifesta. E Ele fala: olha, você está confundido, mas eu quero te dizer que nesta noite você não tem que seguir a minha palavra. Você tem que dar ouvido à palavra de Deus na tua vida. Não sou eu que estou dizendo, é a tua palavra, Deus, que está dizendo. E se Deus disse, isso é verdade para as nossas vidas. Aí temos que aceitar, mesmo que seja difícil, mesmo que seja complicado eu me desapegar do passado, eu tenho que me moldar o quê? A palavra de Deus. Quando Deus endurece o coração de Faraó, sabe o que Deus está fazendo com o seu povo? Está fazendo ele se desapegar do Egito. Está fazendo ele entender que existe um Deus maravilhoso e que se manifestava na terra do inimigo. Aquele povo tinha perdido a intimidade com Deus. Eles até conheciam o Deus dos seus pais, mas eles mesmos não viviam esse Deus. Nessa noite, querido, você vai deixar de viver Deus de ouvir falar. A partir dessa semana, Deus vai se manifestar na tua vida. Deus vai se revelar para você a cada dia. Deus quer fazer milagres que você vai se surpreender. Deus quer mostrar para mim e para você que há um Deus aqui em Sorocaba e Ele é o Deus da sua vida. As pessoas terão que saber que o Deus a qual você serve é um Deus vivo. É um Deus, querido, que tem ouvidos e ouve. É um Deus que tem olhos e vê. Eu disse, meu amado, que muitas vezes nós adorávamos a Deus com palavras repetidas. Quantas vezes fomos adorar a Deus e sabia tudo aquilo que ia ser dito naquele dia? Você já sabia de cor. O Deus a qual você e eu servimos, Ele é um Deus novo a cada dia. O mesmo Deus de hoje não é o Deus de amanhã, porque amanhã Ele se renova na tua vida. A cada dia Ele se renova em você. A cada dia você está aqui, querido, porque de alguma forma Ele tem se movido no teu coração. É entrar na presença de Deus e falar: eu não sei explicar, eu não sei dizer o que, mas eu sinto Ele na minha vida, Ele se move em mim, esse Deus arde no meu coração, esse Deus é presente. Nessa noite, quando o povo dele já não o conhecia mais, Ele diz a Moisés: vai lá e fale para ele que esse é o meu nome eterno. Fala para ele que o coração de Faraó está nas minhas mãos. Diga para eles que eu tenho o remédio, eu tenho a solução, eu tenho o caminho a qual eles devem seguir. Quando Deus chamou o povo, Deus tinha todo o suprimento para aquela caminhada. Deus já tinha o maná preparado para a vida deles, e o maná já está preparado para a tua vida em nome de Jesus. O maná é a providência de Deus, o maná é o cuidado de Deus, o pão é a revelação de Cristo. E eu vou ler e vou terminar.
Quando eles vão caminhando, Deus tem pão para eles, Deus tem cordoniza para eles, Deus tem nuvem para cobrir e proteger eles do sol, Deus tem a coluna de fogo para aquecer, Deus tem tudo que eles precisavam. Eles não gastavam com roupa, porque a roupa, a Bíblia diz que crescia no seu corpo, os sapatos cresciam junto com eles. Tudo o que eles precisavam estava na mão de Deus. E eu quero te dizer nessa noite, meu amado, o que você precisa de Deus nessa noite? Qual é a tua necessidade nessa noite? Qual é a necessidade da tua alma? Qual é a necessidade do teu coração? Qual é a necessidade da tua família, dos seus sonhos? Tudo isso está na mão de Deus. E Deus tem prazer em te entregar nessa noite, se você crer. Mas tem que crer. Esse povo caminhou com Deus, e muitos deles ficaram abatidos. Esse povo caminhou com Deus, mas muitos deles não conheceram a terra prometida. Porque na caminhada, a incredulidade ela vai entrando em nossas vidas. Nas dificuldades, nós vamos desistindo da nossa fé. E a Bíblia diz que a certo ponto que Deus, eles olhavam e falavam para Moisés: Moisés, nós preferimos o Egito, porque lá no Egito tinha cebola, tinha alho para nós comermos. Eles estão dizendo para Deus que Deus falhou com eles. Sabe o que eles estão dizendo para Deus? De nada disso valeu, nós preferimos a nossa vida. Nós preferimos estar aprisionados. Olha aqui, querido, nessa noite, Deus te leva a uma terra prometida. O Egito passou na tua vida, e o que você vai lembrar é só do milagre que Deus fez para você. O teu coração tem que estar direto ligado no trono de Deus. Quem está entendendo, diga amém. O que passou do Egito só é o teu testemunho, só é o motivo de você glorificar a Deus. No livro de João, não precisa abrir, por 7 vezes, Jesus, ele se revela aos seus filhos como Deus, eu sou. Para Moisés, ele falou: eu sou o que sou. No Novo Testamento, Jesus, lá no capítulo 6, ele diz para o seu povo: eu sou o pão da vida. Ele está dizendo: lembra do Deus que um dia se manifestou o povo dele no Egito. Eu sou o mesmo Deus, eu sou o pão da vida. E a Bíblia diz que aquele povo, em João 6, começa a murmurar, e Jesus multiplica os pães. E o povo no outro dia vai buscar Jesus de novo. E quando eles chegam em Jesus, Jesus fala para mim: por que vocês me procuram? Vocês me procuram porque eu dei pão para vocês e alimentou o seu estômago. E isso, querido, não é suficiente. Nessa noite, pode ser que eu e você venhamos a este lugar e pedimos as bênçãos materiais a Deus. Isso é lícito. Você deve compartilhar e pedir a Deus, mas isso não é suficiente na tua vida. Existe um pão que quer alimentar a tua alma, e Jesus fala assim: eu sou o pão da vida, e quem comer desse pão jamais terá fome. Nessa noite, Deus quer matar a tua fome espiritual. Deus, ele quer se revelar no teu coração como um alimento sólido, concreto. E quando o povo diz para ele assim: ó Deus, Moisés fez cair pão dos céus, Moisés se revelou, e ele fala: não foi Moisés que deu, foi o meu pai que deu. E ele diz assim: olha, Moisés foi apenas um instrumento na mão de Deus, e o povo comeu maná, mas morreu. Mas eu sou Jesus, o pão da vida, e quem comer desse pão jamais morrerá. Sabe do que ele está falando, querido? Ele está falando de um Deus que promete a vida eterna para você. Ele está falando de um Deus que nessa noite te promete a salvação em Cristo Jesus.
Ele está falando de um Deus que pode matar a tua fome espiritual nessa noite. Ele está falando de um Deus, querido, que quer entrar na tua vida e alimentar o teu espírito, sarar o teu coração, curar as tuas feridas, tratar as tuas emoções. Esse Deus é Jesus, e Ele fala: eu sou o pão da vida. Eu sou aquele que te alimenta. Quer ser saciado na tua alma nessa noite? Aceita Jesus como o teu Senhor, e Ele vai alimentar o teu coração nessa noite. Quando Deus vai voltar para os seus discípulos nesse mesmo capítulo, a Bíblia diz que a palavra de Jesus foi muito dura, e muitos dos seus discípulos o abandonaram. João 6,64. A Bíblia diz que Ele vira para os 12, os mais próximos, e pergunta: e vocês, para onde vocês querem ir? Pedro levanta a voz e diz: Senhor, para onde iremos? Para onde iremos, Senhor? Só Tu tens a palavra de vida eterna. Sabe o que Pedro está dizendo? Não existe outro Deus igual a Ti, Senhor. Nós confiamos em Ti, permaneceremos, ficaremos grudados em Ti. Em João 8, a Bíblia diz que Ele se revela: eu sou a luz do mundo. Nessa noite, querido, as tuas trevas serão dissipadas. Nessa noite, querido, a escuridão da tua alma será dissipada, porque Jesus quer trazer luz para a tua vida. O que você não está conseguindo enxergar, Deus vai mostrar para você. Deus vai se manifestar para você. A Bíblia diz que a luz dissipa as trevas. As trevas podem ser uma depressão, as trevas podem ser um abatimento. As trevas, querido, é aquilo que me impede de caminhar. Já andou no escuro, querido? Já andou no escuro? É impossível andar no escuro. É impossível você caminhar, você prosseguir. Quantas pessoas estão paralisadas porque estão amarradas em trevas, estão aprisionadas? Jesus, Ele fala: eu sou a luz do mundo. Sou Deus que vou clarear. Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, é a Tua palavra, Senhor. Essa noite, querido, as tuas trevas serão dissipadas em nome de Jesus. Ele quer trazer luz, vida, brilho para o teu coração. Olha aqui, chega de tristeza, chega de viver em trevas, chega de caminhar sem saber para onde. É tempo de você viver a luz de Cristo na tua vida. Ele vai dizendo, e eu estou terminando, em João 10, eu sou a porta. A Bíblia diz que Jesus Cristo, Ele se colocou uma porta. Ele falou: e aquele que entrar, passará do outro lado, e encontrará o que? Alimento. Todas as vezes que você passa por dentro de uma porta, você está trocando o que? O ambiente, verdade ou não? Você está na cozinha da tua casa, você passa pela porta, você entra na sala. Você sai da sala, entra numa porta, entra no quarto. Deus está falando assim: entra pela essa porta, dá um passo, viva um novo tempo na sua vida, mude o ambiente. Jesus Cristo é a passagem, é a transformação da tua vida. Você crê nisso, querido? Ele fala: eu sou a porta. Aquele que entrar por essa porta passará, e do outro lado encontrará um pasto verde, alimento, será sustentado. Essa noite Deus está te convidando a entrar na porta, e a porta é Jesus Cristo. Essa noite Jesus está te convidando a viver um novo tempo na tua vida. Jesus está te convidando a entrar e viver um novo tempo na tua casa, na tua família, nos teus sonhos. Quem quer viver um novo tempo? Entre pela porta, e a porta é Jesus. Ele diz no mesmo capítulo 10, eu sou o bom pastor. E ele diz: o bom pastor é aquele que é capaz de entregar a sua vida pelas ovelhas. E eu quero te dizer, querido, eu estou para conhecer ainda o bom pastor que é capaz de entregar a sua vida pelas ovelhas. Olha aqui, eu amo vocês demais, demais, mas não tenho condições de entregar minha vida por vocês.
Amo demais, querido, a igreja. Amo demais, mas não existe ninguém aqui dentro que eu seja capaz de trocar a vida do meu filho pela sua. Não tem. Não tem, querido. Por isso eu te digo, existe um pastor que não falha, que é fiel, que te amou primeiro, digno de louvor, de adoração, digno da tua glória. O nome dele é Jesus Cristo, o bom pastor. Esse é o pastor verdadeiro. Esse é o pastor, querido, digno de honra. Por isso que João Batista, ele declara que eu diminua, para que Cristo cresça cada dia mais. Porque Ele é fiel, porque Ele é digno de adoração. Por isso, querido, que o homem, ele tem que ser respeitado, sim. Você tem que respeitar o teu pastor? Sim. Você tem que honrar? Sim. Mas adorar, confiar somente em Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele é o bom pastor, Ele é capaz de entregar a vida. Ele entregou a vida. Ele se doou para que eu e você estivéssemos aqui nessa noite. A tua honra, a tua glória a Ele é o mínimo que eu e você podemos fazer a esse Deus maravilhoso. E Ele vai terminando dizendo assim: eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Lá em João 11, quando Ele está falando ao seu amigo Lázaro: eu sou o Deus que pode trazer vida àquele que está morto. Qual é o teu sonho que está morto? Qual foi o teu projeto que morreu, querido? Qual é a parte da tua vida que está prostrada, morta? Creia em Jesus. Ele é o Deus que ressuscita. Ele é o Deus que pode trazer vida. Ele é Deus que pode transformar nessa noite o teu choro em alegria. Se você confiar, você verá Deus ressuscitando nessa noite os teus sonhos. Se você crer, diga glória a Deus. Se você crer, querido, fala: Senhor, eu viverei isto. Ele fala: eu sou a ressurreição, eu sou a vida. E Ele diz em João 14: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ele vai dizendo e se declarando: caminho, verdade e vida. Está sem direção, não sabe para onde ir, está confuso na tua trajetória. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele vai fazer na tua vida. Entrega a tua mão para Deus, porque Ele sabe o caminho, Ele é o caminho. Em Deus, Ele é verdade, Ele é clareza. O Deus que você serve, querido, é um Deus verdadeiro, transparente. Se nós encontrássemos uma tradução, uma falha no livro, na Bíblia, ninguém estaria aqui, verdade ou não? Quantos teólogos, quantas pessoas tentam achar uma falha na Bíblia e ninguém achou. Esses dias eu estava voltando de Araçoiaba, estava eu, o Carlos e uma funcionária, e a gente voltando para Sorocaba, estava trazendo eles para outra loja, e ela perguntou assim a respeito da vida depois da morte. E a gente começou a conversar de algumas coisas. Eu falei assim: olha, aquele que morre não tem contato mais com essa vida. Aquele que morreu, meu amado, morreu. Ah, pastor, mas e quando se manifesta um espírito e ele fala o nome de uma intimidade? Você já viu, meu amado, alguém que psicografa? E ele escreve e tal: ai, o meu tchuk-tchuk. Como? Tchuk-tchuk só eu falava para ele. Como que ele sabe que eu chamava ele de tchuk-tchuk? Meu Deus, não é ele mesmo o tchuk-tchuk, não é verdade, querido? Eu falo: meu Deus, é verdade, o tchuk-tchuk nada, é o inferno se falando contigo, querido. Porque Deus é onipresente, onipotente e onisciente. Pode todas as coisas, está em todos os lugares e conhece todas as coisas. Satanás não tem esses atributos. Mas Satanás, a Bíblia diz que a terça parte do inferno foi lançada. Ele tem os seus trabalhadores, que escutam tudo que você diz.
Satanás não conhece o teu pensamento. Você já viu pessoas, meu amado, que eles vão falar um negócio e ele fala, não vou falar? Eu tenho muito disso, meu amado. Eu penso em falar, falo, não vou falar. Satanás, você vai ficar curioso, mas eu não vou falar. Você não conhece a minha mente. Sabe o que Deus está te falando? Olha que lindo isso, querido. Sabe o que Deus está te falando? Eu e você, nós temos um quartinho em particular. Só falamos, você fala e eu te escuto. Eu te escuto, você fala. Nós trocamos, eu falo com você, você me escuta. Sabe o que é? É o teu silêncio com Deus. Quando você dobra o teu joelho diante de Deus. É um particular entre você e Deus. Quando você fala, Satanás te ouve. Mas quando Deus fala contigo, Satanás não pode ouvir as promessas de Deus na tua vida. Por isso, querido, que nós temos que entender que Deus fala assim, eu sou a verdade, eu sou a vida. Quando Deus quer falar com o homem, amado, não abra o teu coração, não saia falando abobrinha. Quantas pessoas falam, eu estou doente. Você está doente, querido, Satanás está ouvindo. Ele fala, vou colocar essa doença aí. Vou colocar essa doença no coração dele. Ele está declarando. Eu dizia para ela assim, que Deus fala, o inimigo não pode ouvir. Quando você vê, porque ele conhecia uma intimidade, é demônio. A Bíblia é clara quanto a isso. Ele fala assim, olha, aquele que está aqui não pode passar para lá, e o que está lá não passa mais para cá. Palavra de Deus. Não há outro, meu amado, não seja confundido, querido. E é tão lindo que, quando Jesus fala para você, ele te chama de amigo, verdade ou não? João 15:15, não te chamo mais de servo, mas de amigo de Deus. Jesus te chama de filhinho. Jesus te trata com palavras amorosas. Quando um demônio vai se manifestar num homem, sabe qual é o nome que ele dá para este homem? Cavalo, aparelho. Deus não te chama por cavalo e nem por aparelho. O Deus eu sou te chama por filho nessa noite. O Deus que tem o caminho, o Deus que tem a direção, Deus que é a porta para você, Deus que é a verdade para você. Viva essa verdade. Existe um Deus, o único Deus, o nome dele é Jesus Cristo, o Senhor. Todos os outros são mentira. É a Bíblia que diz, não eu. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, e só em mim vocês encontrarão vida. É Jesus dizendo. E ele diz por último, eu sou a videira verdadeira, que está lá em João 15. Eu sou a videira. E nesse versículo ele vai dizendo, e vós sois os ramos. E aquele que está ligado em mim, ele frutificará, florescerá, abençoado será. Mas ele diz, aquele que não está em mim, ele seca, ele murcha, e ele é lançado no fogo. O ramo estando em Cristo, querido, quando ele é a videira, ele está dizendo, eu sou a árvore, eu sou a raiz, é de mim que sai o alimento, é de mim que sai a vida. Quando você está em Cristo, você está ligado em Cristo, e toda a seiva, e todo o alimento de Jesus, e todas as características de Jesus farão parte da sua vida também. Diga glória a Deus. As características de Jesus serão parte da sua vida. Pensaremos como Cristo pensa, falaremos da forma que Cristo falaria, pisaremos aonde Deus pisaria. Estou em Cristo, Ele é a videira e eu sou o ramo. Temos que estar ligados em Cristo Jesus, ligados nele. Se você tem secado espiritualmente, querido, olhe para mim. Se você tem mirrado, meu amado, se sua vida não tem prosperado, eu não estou dizendo financeiramente. Prosperidade, eu já preguei isso. Eu entendo prosperidade como alegria na tua casa, diga glória a Deus. Paz no teu coração, diga glória a Deus. Saúde para o teu corpo, diga glória a Deus. Querido, tudo isso é prosperidade de Deus na tua vida. Isso daí é o que Deus tem para você.
Isso aí é a prosperidade de Deus multiplicando, prosperando. E a parte financeira, meu amado, é uma consequência da vida com Deus. Parte financeira, querido, é consequência da vida com Deus. E Deus entrega a cada um dos seus filhos segundo o seu querer. Tem gente que nunca será rica aos olhos do homem, mas aos olhos de Deus é um rico, é próspero, é abençoado, porque ele tem as qualidades que Cristo quer que ele tenha. Isso é prosperidade de Deus. Isso é o que Deus tem para a sua vida nessa noite. O Deus de Moisés, eu sou o que sou, se levantou no Egito, e todos souberam que tinha um Deus, que era na vida daqueles homens. E nessa noite, eu e você sairemos deste lugar. Este dia vai ser o dia da tua vitória em nome de Jesus. Todos saberão que existe um Deus que está na tua vida, que existe um Deus que habita no teu coração. Olha aqui, meu amado, Deus vai te levantar no meio da tua família, e a tua casa vai reconhecer que o Deus a qual você serve é o Deus verdadeiro. Aonde você pisar, a glória de Deus será contigo. Se Deus precisar abrir o mar para você, Ele tem poder, Ele vai abrir na tua vida. O que Deus está te falando nessa noite é para você tomar posse. É para você tomar posse do que Deus já te preparou. É para você agarrar, como Jacó agarrou o anjo e falou assim: eu não largo a minha bênção. Hoje é o dia da minha vitória. Chegou a minha bênção, e a minha bênção ninguém tira de mim. É tomar posse, querido. É deixar esse Jesus, o Deus eu sou, se manifestar nas nossas vidas. Nós estamos em Cristo Jesus no tempo da graça, e nós não morreremos, porque Ele é o pão da vida.